Quando a angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvir Jesus meu nome proclamar. Então preste atenção e fique atento a essa palavra que vai ser dita nesse lugar. Pastor Eduardo, estava a oportunidade, esse homem elegante, bonito, da minha terra. Oh, glória! Glória a Deus. Amém. Pastor Carlos, vem fazer essa oração por ele e pelos dizimistas também, por favor. Glória a Deus. Amém. Vamos ficar de pé con Deus. Vamos orar, estendendo as mãos a nosso Eduardo, Deus, em nome de Jesus. Amado Deus, mais uma vez te glorificamos e exaltamos o nome. Senhor, esta oportunidade, agradecemos, Senhor, por cada ofertante, por cada Deus, desmante, Deus amado, em nome de Jesus. Senhor, abençoe sua vida, multiplica, Senhor, conforme a tua palavra, conforme a tua promessa, em nome de Jesus, Senhor. Te damos graças, Deus da glória, aleluia, por tudo o que você ha proveído e ha suprido, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, oramos por teu servo, oramos, Deus amado, porque acreditamos, Deus, que você ha enviado, Deus, uma palavra com ele. Em nome de Jesus, seja o Espírito Santo, Deus, ministrando através do servo, Deus, para cada vida, para cada coração. Em nome de Jesus, prepara, Deus amado, aleluia, cada alma, Deus, conforme a teu propósito. Estamos em tua mão, Deus. Fala que tu servo ore. Em nome de Jesus. Amém. Glória. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero agradecer ao nosso Pai Celeste em nome de Jesus por mais essa oportunidade de estar aqui com vocês, pela pessoa do presbítero Mateus, este dom de Deus, esse presente de Deus na minha vida, juntamente com a sua esposa, pela vida do anjo da igreja, o pastor Gedaías, sua casa, sua família, os obreiros, as obreiras, os irmãos, né? A Igreja Assembleia de Deus, Pentecostais Livres. Amém? Estou muito feliz, que Deus recompense a todos, porque eu não tenho com que recompensá-los. Aproveitando que toda a igreja está sobre os pés, abra aí no livro de Josué, no tema da campanha, capítulo de número 6. Vamos ler o versículo 20, tão somente. Divida a leitura com aquela pessoa que estiver ao seu lado, sem a Bíblia Sagrada, para que todos possam participar. Amém? Livro de Josué, Antigo Testamento, capítulo 6, versículo 20, está escrito: Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas ou as trombetas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Vou reler o versículo 20 e a Igreja Assembleia de Deus Pentecostais Livres vai repetir em seguida. Vamos lá? Gritou, pois. Tem como gritar mais alto aí? Gritou, pois. Oh, glória. O povo. Tocando. Os sacerdotes. As buzinas. E sucedeu o quê? Ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo. Gritou o povo. Com grande grita. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu
a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram e se apossaram da cidade. Amém? Sabia que tem uma Canaã preparada para você também subir e tomar posse dela? E não essa Canaã aqui não, tá? Do Oriente não. É uma outra Canaã. E a igreja já sabe qual é. Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, Pai Justo, mais uma vez a Tua palavra vai ser pregada nesse santo púlpito. E conforme o Senhor prometeu ao Teu servo, naquelas visões da noite, que sonhou com nós dois, ensinando e pregando a Tua palavra, então venha com o Teu espírito de sabedoria nesta hora, venha com o Teu espírito de revelação, Pai Santo, e abra-nos a porta da Tua palavra, rema, vive revelada, e revela-nos os segredos, os mistérios do Teu reino, para que a Tua igreja tome posse nessa noite das bênçãos que Teu Espírito já dispensou para aqueles que vieram buscar esta vitória em Cristo Jesus. E a igreja diz amém. Jesus. Se assente. Sem fundo musical. Acho que a igreja aqui já sabe qual é a minha preferência, né? Igreja do Senhor Jesus. Disse Jó em meio à sua provação: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Palavras do nosso amado irmão Jó, frente a um obstáculo, a uma barreira muito difícil que foi imposta ali diante dele para ele superar. Quando Deus cria um projeto, ele estabelece um roteiro. E esse guia bem estruturado e bem elaborado por ele vai descrever cenas, ações e diálogos, isto é, orações entre o autor do projeto divino, que no caso é Deus, e aqueles que o Senhor escolher para executar a sua obra. Agora, se alguma coisa, pessoa ou espírito surgir no meio do caminho para tentar impedir que os pensamentos do Senhor sejam estabelecidos, é aí que o Todo-Poderoso vai recorrer à sua autoridade para estabelecer a sua vontade. Se necessário for abrir a boca da terra para engolir o obstáculo, ou a pessoa, ou o tal espírito, ele fará. Se for necessário fazer descer fogo do céu, ele fará. Se for necessário fazer qualquer outro evento sobrenatural, ele o fará, porque disse Jó que nenhum dos seus pensamentos, dos seus projetos, pode ser frustrado. É impossível. Agindo o Senhor, quem o impedirá? Portanto, é exatamente aqui na leitura inicial que nós fizemos que Deus vai exercer essa sua autoridade para poder colocar por terra um dos últimos obstáculos que surgiu na frente do caminho dos filhos de Israel. Deus, ele conferiu uma promessa para o seu pai Abraão. Deus entregou o seu projeto nas mãos do seu amigo Abraão, o pai dos israelitas, cerca de 470 anos atrás. E agora o seu povo está prestes a tomar posse desse projeto que já está praticamente materializado na terra dos viventes, a terra prometida, a Canaã terrena, terra que emana leite e mel. É só você voltar comigo esses 470 anos atrás, no livro de Gênesis, para a gente ver o momento exato
em que o autor desse projeto divino entregou o seu plano, o seu roteiro, o seu script nas mãos do seu melhor amigo na época, Abraão. Capítulo 16 de Gênesis, ou melhor, capítulo 12, depois que nós vamos para o capítulo 16, no início de tudo. Olha a partir do versículo 1 de Gênesis 12, como que Deus deu início na prática esse projeto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, mas amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, isto é, os que se colocarem no caminho fazendo oposição. Os que te amaldiçoarem, eu vou amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção não vai ficar restrita tão somente aos descendentes de Abraão. Não, de jeito nenhum. É claro que os judeus, mais à frente, eles vão se ensoberbecer e vão achar que a lei de Deus, a sua palavra, a sua obra, pertence tão somente a eles. E que o resto do mundo que se lasque, que vá para o inferno. Porque nós aqui somos o povo escolhido, bem-aventurado, sim, de fato. Mas foi escolhido para executar esse plano, a fim de alcançar todas as nações, todos os povos, línguas, tribos e por aí vai. Quando Abraão chega na terra prometida, igreja, a promessa ela não vai se cumprir de imediato. E por quê? É porque entre a promessa e o seu cumprimento haverá muitos obstáculos, empecilhos a serem removidos e problemas a serem sanados. Entre a promessa e o cumprimento. Tudo isso vai surgir no meio do caminho, que vai conduzir Abraão e os seus descendentes até eles tomarem posse, em vias de fato, dessa promessa que estará materializada aqui na terra. Até que esse dia chegue, será necessário tanto Abraão, como Isaac, Jacó e as 12 tribos declararem guerra contra as nações que vão se opor. Porque a nação que não se opor a eles vão ficar de lado e Deus vai poupar. Mas aqueles que cruzarem o caminho como obstáculo, como pedra de tropeço, tentando impedi-los de chegar ao cumprimento da promessa lá na terra prometida, pode ter certeza, Deus vai manifestar a sua ira, Deus vai trovejar do seu alto céus, vai descer com grande furor, vai vibrar os seus raios de fogo, vai dissipar todos os inimigos, porque o seu projeto não pode ser frustrado. De jeito nenhum. Veja aqui no versículo 6 do capítulo 12, o que exatamente nós falamos aqui. Que quando Abraão chega na terra prometida, após receber o projeto e a ordem, a promessa não vai se cumprir. Versículo 6, e passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. Qual terra? A terra prometida. E quem são os cananeus? Um povo pagão, que cultua falsos deuses, sacrifica filhos, enfim, faz suas bruxarias, suas feitiçarias. Eles não querem nada com o Deus de Abraão, o Deus invisível, porém mais real do que qualquer ídolo de barro, de gesso, de prata, de ouro. Aliás, esses deuses dos pagãos, eles precisam ser carregados nos ombros das suas procissões, porque não obstante de terem pés, não andam. Tem ouvidos e não ouvem. E por aí vai. Mas o Deus de Abraão, não precisa ninguém carregá-lo sobre os ombros. Basta abrir o coração e ele virá fazer morada
para que o tal caminhe de mãos dadas com esse Deus Todo-Poderoso e seja guardado por Ele. Até o carvalho de Moré, e estavam então os cananeus na terra, e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente, e olha que Abraão ainda não tem filhos, a tua semente darei esta terra onde os cananeus estão. E edificou ali Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda. Agora versículo 10. E havia fome naquela terra. E havia fome naquela terra. Quando Abraão chega na terra prometida, a promessa não se cumpre de imediato, porque ele vai se deparar aqui, no mínimo de cara a princípio, com dois problemas, que é a fome na terra prometida, e onde há fome, há pestes, doenças, a morte. E aqui na terra prometida é o que está acontecendo, e em partes por causa da maldição de Deus que pare sobre o lugar, devido aos pagãos, os cananeus que estão ali, maculando a terra prometida, com suas feitiçarias, idolatrias, mentiras, prostituições, avarezas, glutonarias e por aí vai. Eles estão quebrantando as leis do Senhor em seu coração, contaminando a terra de Canaã. Este é o primeiro problema, primeiro obstáculo, tem fome. E o segundo é que este povo estranho, os cananeus, estão habitando na terra de maneira indevida. Porque quem tem a escritura de toda a terra em suas mãos é o seu Criador, Salmo 24. Do Senhor é os céus e a sua terra, e toda a sua plenitude. Deus a deu aos filhos dos homens, mas a escritura está em suas mãos. E qualquer pedacinho de chão aqui neste planeta, Deus escolhe para quem Ele quer dar. E no caso da terra prometida, Deus não a confiou e nem conferiu nas mãos de nenhum povo da terra, a não ser essa nação que virá surgir das entranhas de Abraão, mediante a sua fidelidade, a sua fé, de tão somente ouvir a palavra desse Deus invisível, que libera a sua palavra e ele crê, sem nada ver. Portanto, Deus não entregou a escritura dessa terra nas mãos dos cananeus, nem dos amorreus e de ninguém. Deus ele está conferindo a escritura da terra prometida a Abraão e sua descendência. Para quando se cumprir, de lá a missão avance e alcance todas as nações. Por enquanto, o negócio aqui é só com Israel. No momento é só com os descendentes de Abraão. E outro detalhe, a terra ainda não está preparada. A terra prometida não é para esses dias. Ela ainda vai passar por um processo árduo de preparação. Entre a promessa e seu cumprimento, Deus vai trabalhar a terra. E aí a gente avança um pouquinho aqui no capítulo 16, ou melhor, capítulo 15. E a partir do versículo 7, a gente vai se deparar com outro problema, que é esse, da terra não está preparada ainda. E que há outros povos pagãos habitando ali também. Então, no versículo 7, a seguir do capítulo 15, olha o que está escrito. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Deus está falando com Abraão. Para dar-te a ti esta terra. Então Abraão está agora na terra. Mas ela está enferma devido às maldições oriundas dos pecados dos pagãos, a peste, a fome, enfim. A terra não está pronta nem preparada. Para a herdares, está no futuro. E disse-lhe o Senhor Jeová, e disse Abraão ao Senhor Jeová: como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe o Senhor: toma-me uma bezerra de 3 anos e uma cabra de 3 anos. Aí vai vir aquele sacrifício que Deus vai requerer de Abraão para fazer uma aliança ali, um pacto.
E aí no versículo 12 está escrito: e pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão, e eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: saiba de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Versículo 16: e a quarta geração dos teus descendentes tornará para cá esta terra prometida, que ainda não está pronta, porque a medida da injustiça dos amorreus não está cheia. Viu aí? Povos pagãos, cometendo pecados, maculando a terra prometida, e Deus diz: Abraão, a tua descendência vai parar no meio de um povo estranho, que no caso a gente vai ver a seguir, que é o Egito, e eles vão ficar ali escravizados, naquela cela de ferro, e debaixo do jugo de Faraó, eles vão ficar 400 anos, escravizados, sofrendo. Eu vou precisar, Abraão, desse tempo para trabalhar a terra, prepará-la, para depois trazer a quarta geração para possuir a terra que já estará pronta, manando leite e mel. E outra coisa, Abraão, a medida da injustiça dos amorreus, dos cananeus, ainda não está cheia. Ou seja, eles estão pecando, o cálice do pecado, da injustiça, da iniquidade deles, ainda não encheu. E enquanto o meu povo estará no Egito, escravizado, sofrendo, mas multiplicando-se, eu darei tempo para os cananeus, os amorreus se arrepender, porque Deus não tem prazer, igreja, na morte do ímpio. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Ele dá oportunidade para todos. Porque depois que a promessa se cumprir, Deus vai procurar também alcançar esses pagãos. E aí Deus vai dar esse tempo para quando a promessa vier se cumprir, eles não sejam destruídos. Mas a terra, que não foi dada a nenhuma dessas nações, ela será entregue a quem é de direito, cuja escritura Deus entregou nas mãos de Abraão. Então é isso que o Senhor está falando com o seu melhor amigo. Vai passar 400 anos dentro do Egito, de escravidão. Porque após José parar naquele lugar, e aí vir aquele tempo de bonança, em que Deus vai usar o seu servo José para poupar os seus da morte mediante a fome que vai assolar toda a terra, os primeiros 30 anos ali dentro do Egito será só de bonança. As 12 tribos de Jacó, de Israel, vão gozar daquela bonança. Por quê? Porque o governador é José. Então, nosso irmão, ele governa o Egito, então nós estamos aqui só de boa. Como diz o goiano, só o ouro, né? Só o ouro. Só que os 30 anos passam e José, esse servo amado de Deus, é recolhido. O tempo cumpriu-se para ele. Quando Deus recolhe José, e aquele primeiro faraó volta ao pó também, surge em cena um outro faraó. E aí, por não conhecer a história de José, o grande livramento que Deus deu ao seu povo egípcio por mãos de José e a todas as nações, ou se ele tomou nota, ele ignorou, não quis saber, o negócio aqui é o Deus Ra, o negócio aqui é o Deus Sol. Ele passou por cima, atropelou, e vendo que os filhos dos hebreus estavam se multiplicando velozmente, e isso estava aparentando uma ameaça para ele, o que foi que ele fez? Meteu um jugo de ferro sobre os filhos dos hebreus. 30 anos de bonança, aí começaram o início dos 400 anos de escravidão. 430. Mas Deus havia dito para Abraão que a quarta geração, após final os 400 anos de escravidão, essa quarta geração voltaria para possuir a terra prometida. Enquanto isso, ela está sendo preparada.
É aí onde Deus, por mãos de Moisés e Arão, arranca o seu povo daquela fornalha de ferro. Quando chega a hora de executar e cumprir a promessa, porque a terra prometida praticamente já está pronta, 400 anos já se passaram, 430 anos já se passaram, o diabo, para fazer oposição, vai levantar obstáculos no meio do caminho, para tentar impedir o projeto de Deus de se cumprir. Primeiro obstáculo que o diabo vai levantar é a dureza do coração de Faraó. É aí onde vai surgir no meio do caminho, tentando atrapalhar, um homem, um mero mortal, Faraó, se achando a última Coca-Cola do deserto, se achando a última bolacha do pacote, não sabendo ele que a última sempre costuma estar toda quebrada, e a primeira também, né? Por isso que é melhor a gente ser servo. Esse negócio de querer ser o primeiro, né, e aparecer aí em evidência e puxar a glória para si, Deus não dá não, Deus quer brutal, mói todinho, né? Então Faraó aparece em cena e ele vai tentar impedir. É aí onde o dedo de Deus aparece em cena, com as pragas e com a 10ª, que é a mortandade dos primogênitos. Faraó de joelhos, com a maior potência do mundo antigo, arrasado, ele decide entregar. Aí ele sai do caminho, sai de cena. E aí o povo segue o caminho rumo ao cumprimento da promessa, porque a palavra de Deus é que a terra que mana leite e mel já está pronta. Só que lá na frente vai surgir um outro obstáculo, só que de ordem natural. Um elemento da natureza, o Mar Vermelho. Mas foi Deus de propósito. Fez com que os seus filhos parassem ali em frente ao Mar Vermelho. Montanhas gigantescas aos lados. E aí quando o povo para em frente daquele obstáculo, diz: não tem como, Moisés, vamos voltar. Quando olha para trás, lá vem um cão em carne, Faraó, cuspindo prego, para poder fulminar, destruir a herança de Abraão. E o que é que o Todo-Poderoso vai fazer? Vai remover esse segundo obstáculo. Deus vai abrir os seus braços como dizendo: vinde, meus filhos amados, possuir a terra prometida. E aí o Mar Vermelho se abre. A terra seca aparece. E aí eles entram por aquele caminho aberto no meio do Mar Vermelho e atravessa e chega do outro lado do deserto. O inimigo entra, Deus fecha os braços e diz: não, vocês não, fica de fora. Vocês não quiseram se arrepender frente às 10 pragas. E aí vai surgindo obstáculos, dificuldades, problemas, e os filhos de Israel vão ter que enfrentar uma outra luta problemática e difícil de vencer, que é a incredulidade, a falta de fé, de que de fato Deus está conduzindo o seu povo para uma terra segura, uma terra prometida que mana leite e mel. Muitos vão morrer às pencas no deserto, devido à sua murmuração. Até chegar aqui na leitura inicial de Josué, capítulo 6, versículo 20, onde eles vão ter o penúltimo obstáculo, por assim dizer, as águas do rio Jordão na sua grande enchente, impedindo eles de atravessar, deixar o deserto para trás e possuir a terra prometida. Está chegando a hora, falta pouco. E aí outra vez o Senhor remove aquele obstáculo de ordem natural. Deus dá ordem às águas do rio Jordão, que na parte de cima para no montão, a outra parte continua o seu percurso, e aí o caminho limpo, seco, outra vez surge diante dos filhos de Israel. Só Deus pode fazer isso. E eles atravessam. E quando eles atravessam e chegam do outro lado, eles vão se deparar com as muralhas, com estes 2 muros de Jericó, e com o seu povo pagão, que o diabo preparou de antemão para tentar impedir. Não se iluda, não se engane. Enquanto Deus estava preparando a terra prometida, o diabo estava levantando os seus obstáculos.
estava levantando os inimigos. E agora chegou a vez de Jericó e os seus 2 grandes muros, cada um com 10 metros de altura. O muro externo com 2 metros de largura e o muro interno com 4 metros de largura. E entre os dois tinha uma distância de 5 metros. Então tinha esses 2 muros gigantescos, esses 2 obstáculos para os filhos de Israel superar. Mas como fazer isso? Na força do braço, sem chance. Não tinha como. É aí uma outra vez o Todo-Poderoso, o autor desse projeto divino, cujos pensamentos, os seus planos não podem ser frustrados nem por homem, nem por mulher, nem por feiticeiro e muito menos por Satanás e seus demônios. Isso tudo para tentar os filhos de Israel de possuir a terra prometida. Essa promessa feita há 470 anos atrás. Deus vai instruir o seu servo Josué. Quando Josué, frente ao pé da primeira muralha, ele olha, ele levanta os seus olhos, ele vê um homem entre os céus e a terra com uma espada desembainhada. E aí Josué pergunta: você é dos nossos ou dos nossos inimigos? E aquele homem com a espada desembainhada entre os céus e a terra diz: eu sou capitão do exército do Senhor Deus Todo-Poderoso. Ou seja, enquanto os filhos de Israel estavam frente ao problema, ao obstáculo, pairava sobre o problema as hostes espirituais da parte de Deus. Deus já tinha enviado o seu exército, que estavam prontos para a peleja, porque se fosse depender de Josué tão somente, tadinho. Ali mesmo eles iam morrer de fome e de sede e traspassado pela espada do inimigo. E aí, sob a orientação divina, eles vão dar aquelas 7 voltas em volta das 2 muralhas. E na 7ª volta, eles vão fazer isso por 7 vezes. Sob a orientação do Senhor, que na 7ª vez, eles deveriam gritar quando os sacerdotes com as trombetas tocassem elas, e aí todo o povo deveria gritar. Quando o povo de Deus ouve a sua palavra e a põe em prática, pode ter certeza, isso chama a atenção do nosso Deus. Quer chamar a atenção do teu Deus? Obedeça a sua palavra. Quem é a sua palavra, igreja? Jesus Cristo que se fez carne. Em Lucas 6,46 ele diz: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Então devemos fazer o que ele, Jesus Cristo, o Senhor dos exércitos, nos ordenou fazer. Para quê? Para que as muralhas do império das trevas caiam por terra, para a igreja avançar e adentrar no reduto do inimigo e despojá-lo, resgatando as almas que estão ali, cativas, debaixo do jugo desse faraó, deste mundo que jaz do maligno, que é Satanás. E aí, quando o povo obedece à palavra de Deus, arrisca, Deus fica tão satisfeito, que do seu alto sublime trono, ele diz assim: deixa eu dar uma olhadinha para aquele grãozinho de terra azul que eu coloquei na vastidão do universo, a terra. Quando ele se inclina para olhar para a terra, ele vê no meio da terra, no centro da terra, no oriente, ou seja, bem no meio do Oriente Médio, Deus olha e vê o seu povo obedecendo a sua palavra à risca. Quando Deus olha para a terra, sabe o que vai acontecer? A terra vai se abalar, os fundamentos da terra vão se mexer, as placas tectônicas vão se mover, porque o Todo-Poderoso, o Criador, quando Ele olha para a terra, ela não suporta, ela estremece. E isso está aqui no Salmo de número 104. E olha o que está escrito no versículo de número 32. Olhando Ele, o Senhor, o Criador da terra,
ela treme. Terremotos acontecem. Quando o povo obedece à palavra de Deus, arrisca ali e dá 7 voltas, e na 7ª, 7 vezes eles repetem, e os sacerdotes tocam a trombeta, Deus olha para a terra e um grande terremoto acontece. E a primeira muralha, o primeiro muro externo, ele é puxado violentamente para fora. E o segundo muro cai por terra também. E é aí onde o povo entra a possuir a terra. Olha o que está escrito: gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. Deus respondeu com terremoto. Olhando a obediência dos seus filhos, e felicíssimo, Deus fez com que a terra tremesse. Um grande terremoto aconteceu. E o muro caiu abaixo, e o povo subiu, igreja, à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Foi aí que eles praticamente possuíram a terra prometida. Mas Paulo nos disse que tudo isso aqui não passou de uma sombra. Uma sombra apontando para as coisas futuras que haveriam de acontecer. Paulo, pelo mesmo Espírito Santo, nos ensinou que todas essas coisas foram escritas para o nosso ensino. Então tudo isso aqui foi um ensaio. Porque na verdade, da Canaã terrena, deveriam os sacerdotes ensinar a palavra de Deus, a lei de Deus, até o Machia, o Salvador do mundo, chegar. Porque José faleceu, salvou o mundo antigo, mas morreu. E eles deveriam guardar a palavra de Deus, para quando o Salvador aparecesse, eles apresentassem os filhos de Israel e então ensinassem as nações e dissessem: chegou o Salvador, é melhor se arrepender e se converter a Ele. Jesus chegou, mas nada disso aconteceu. Crucificaram o Filho de Deus, não creram no Filho de Deus. E esse projeto antigo, na verdade, foi uma sombra, apontando para o verdadeiro e definitivo projeto de Deus, que é a vida eterna com Ele na Canaã celestial, na nossa pátria que é de cima, pátria celestial. E aí Jesus Cristo, ao ressuscitar dentre os mortos, Ele apresenta o projeto do Pai para a sua igreja, que foi resgatada do mundo, onde antes você e eu estávamos escravizados pelo faraó deste mundo, Satanás, e agora como igreja, Jesus Cristo nos entregou o seu script, o seu roteiro, a obra do Pai. E a obra do Pai é essa: que creai naquele que Deus enviou, Jesus Cristo. A obra de Deus é esta: crê em Jesus Cristo. Quem crê nele e for batizado será salvo. Será salvo para herdar a Canaã de cima, porque essa que está reservada para o fogo vindouro. Só que o diabo, ele também vai repetir os seus planos e vai levantar os seus obstáculos, vai levantar as suas muralhas. A igreja, não obstante de ter que enfrentar, lutar contra a incredulidade e as tentações do coração, porque o coração é perverso, é mau, mais do que todas as coisas, virão as tentações externas para tentar desviar o foco da igreja, para tentar fazer com que a igreja peque contra o Senhor e perca o alvo, que é a Canaã celestial. Mas Jesus Cristo afirmou: contra a minha igreja, Satanás, as portas do inferno não prevalecerão. O diabo sabe que ele não consegue barrar a obra de Deus, mas ele sabe que mediante a ignorância ele pode conseguir impedir alguns de chegar lá. É aí onde ele vai tentar privar a liderança, você e eu, de conhecermos e prosseguirmos em conhecer Jesus Cristo, a verdade de Deus que cura, liberta, salva e batiza com o Espírito Santo e com fogo.
Revestimento do alto para enfrentar esse canela seca do inferno e botar no seu devido lugar aos pés de Jesus Cristo. A igreja está peregrinando neste mundo, neste deserto, vencendo obstáculos. E o diabo está levantando inimigos, falsos profetas, falsas profetisas, falsos pastores, falsas profetisas, falsas pastoras, falsos mestres, falsos obreiros. Ele vai levantando para tentar entrar no nosso meio. Mas para isso Deus confiou o santo ministério que está aqui diante de vocês, na pessoa do anjo da igreja e os obreiros, para poder ir ensinando a igreja do Senhor na sã doutrina de Jesus Cristo, a fim de não se desviar para a direita nem para a esquerda, mas seguir rumo aos braços de Jesus Cristo. Veja só o que está escrito aqui em Mateus capítulo 11, versículo 12, para a gente finalizar a mensagem. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e desde os dias de João Batista, versículo 12 do capítulo 11 de Mateus, Jesus falando, e desde os dias de João Batista até agora, diga, até esse momento, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Viu aí? Que não vai ser fácil herdar Canaã de cima, a Canaã celestial. Em Lucas 32, 12, 32, Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Lá em Lucas, Jesus disse que o Pai se agradou em nos dar o reino, a Canaã de cima. Mas aqui Jesus diz que é necessário fazer violência ao reino e pela força se apoderar dele. Está parecendo um paradoxo, mas não é. É um aparente paradoxo, mas Jesus não está se contradizendo. De fato, o nosso Pai se agradou em nos dar o reino dos céus, a Canaã de cima. E de fato será necessário fazer violência ao reino dos céus e pela força se apoderar dele. Mas por que, pregador? Por que, Senhor Jesus? Eu vou ter que fazer esforço, empregar força, esforço. Por que, Senhor? E ele te responde nessa noite: é porque tem um inimigo no caminho, nesse deserto, este mundo onde vocês estão peregrinando até chegar nas moradas eternas que eu estou preparando para vocês. Lembra? Diz o Espírito Santo, João 14: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Olha a Canaã celestial aí, morada nova. Vou preparar-vos lugar, até que Jesus prepare a nossa Canaã celestial, porque ainda não está pronta. Ele está terminando de prepará-la. Há a necessidade desse tempo entre a promessa e o cumprimento. Aqui na terra dos viventes, a igreja vai seguindo, guiada pelo Espírito Santo, pelo Santo Episcopado, vencendo as barreiras, os obstáculos, até chegar ao cumprimento da promessa, até que a terra de cima, Canaã celestial, esteja pronta. Até que esse dia chegue, nós teremos que empregar força, fazer violência, lutar, guerrear, mas não contra carne e sangue, mas contra Satanás e seus demônios. E para isso será necessário a igreja, você e nós, recorrermos ao santo jejum, a oração e a palavra de Deus. Para vencer esses obstáculos, somente com esse santo tripé. Não foi assim que o nosso santo Rabi venceu o cão lá no deserto? Na tentação? Jejum, oração e... Jejum, oração e o que, igreja? Palavra. Não será diferente com você nem comigo. Se não recorrermos ao santo jejum, à oração e à palavra, vai ser vencido pelo inimigo. A igreja não. A igreja não. Mas membros que cochilar e brincar com o cão, vai ser vencido. Muitos já foram.
Mas a igreja do Senhor não. É aí onde ele diz que tem que fazer força. É preciso, é necessário. O que a gente vê hoje em dia são muitos eventos, muitas ideias mirabolantes, nossa, tanta coisa. Mas se você for parar para observar, a maioria dos eventos que as igrejas no mundo estão fazendo, não passa de vento. É só tentando, debalde em vão, ocupar uma lacuna que eles sentem que existe no meio deles, por não estar priorizando o reino de Deus e a sua justiça. Por não estar priorizando a obra de Deus como deveria ser priorizada. Como? Crendo em Jesus, a quem o Pai enviou, e obedecendo a sua sã doutrina, para que a obra seja feita com ordem, decência, com zelo, a fim de que outras almas sejam atraídas pela unção do Santo, porque a unção do Santo Espírito é que atrai as almas. E o que essa unção faz? Ela despedaça o jugo do cão. É doença, enfermidade? Jesus vem e cura. É demônio escravizando, atormentando alguém? Jesus vem com o Espírito Santo e expulsa este demônio, essa legião, essa casta. Ah, meus irmãos, está morto fisicamente? Jesus, se for necessário, ele levanta o cadáver defunto. Isso por causa da unção. E a unção só estará presente se a igreja estiver fazendo a sua tarefinha de casa. Jejum, oração e palavra rema, viva e revelada, de que Jesus Cristo é o único Senhor. Fiquemos todos de pé. Glória ao Todo-Poderoso. É aí onde Jesus diz, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência. Olha, nós estamos nos últimos momentos. E Satanás já empregou todas as cartas que ele tinha na manga. Tudo que ele tinha ao seu alcance, ele já veio com tudo na terra para poder tentar tragar um número maior que ele puder de almas, para fazê-lo companhia a ele no lago de fogo e enxofre, porque ele sabe que não tem como vencer o Filho de Deus, nem a sua igreja. Amém. Até que o cumprimento da promessa de Jesus chegue, nós temos que guerrear e estamos fazendo guerra. Por isso o Espírito de Jesus Cristo está em nós. Não é ao lado, nem pairando sobre a nossa cabeça, mas habitando dentro da igreja purificada com o sangue de Jesus. Estamos em guerra. Agora, o último obstáculo que a igreja vai enfrentar, a igreja coletiva, para definitivamente herdar as moradas eternas que Jesus foi preparar, porque a Jericó, daqui da terra, nos dias de Josué, tinha duas muralhas, a externa e a interna. A igreja está lutando contra esse muro interno, que é o pecado do velho homem e da velha mulher que ainda habita dentro de nós, adormecido. Mas você tem que manter ele no chão, sepultado lá, debaixo das águas do batismo, onde você o enfiou ali e o afogou ali debaixo das águas do batismo. Esse velho homem, essa velha mulher tem que ficar lá, sepultado debaixo das águas do batismo. Não brinca não, que se brincar, o velho homem, a velha mulher volta, e volta com tudo. Então essa primeira muralha, a igreja militante, triunfante, está vencendo o pecado que nos espreita de perto, tentando nos tragar. Porque o pecado é que dá legalidade para o leão paraguaio, com todo o respeito da palavra. Porque o cão, ele anda ao derredor, né? Rugindo como o leão. Então é um leão paraguaio, falso. Buscando a quem possa tragar. Se alguém der brecha, der lugar, der legalidade através do pecado, ele entra e destroça como destroçou Judas Iscariotes. O rei Acabe, Jezabel e tantos outros. Ananias e Safira nos primeiros dias da igreja primitiva. Então a igreja tem que enfrentar, não pode correr dessa luta. Você tem que vencer esse pecado que te espreita de perto. Qual é a fraqueza? Qual é a tentação interna? Você precisa vencer só com a ajuda do Espírito Santo. E a segunda muralha é externa. São as hostes da maldade. Os principados e potestades que estão aqui, ó. Aqui na atmosfera.
Efésios 6, Paulo recebeu essa revelação do Senhor. Essa muralha externa será vencida quando o sumo sacerdote Jesus Cristo dê ordem para que a sua última trombeta seja tocada. E aí a igreja dele será arrebatada. E a igreja vai passar por cima de todo o principado e potestade do inferno que tenta fazer muralha de resistência. Quando o sumo sacerdote Jesus Cristo mandar a sua trombeta ser tocada, o Espírito Santo vai arrancar a noiva de Cristo daqui da terra. E então nós vamos passar por cima dessa última muralha de dificuldade, os principados e as potestades, para enfim subir à cidade celestial e possuir aquilo que Jesus Cristo nos prometeu, as moradas eternas, a Canaã de cima, a nossa pátria celestial, aleluia! Você compreendeu o projeto divino de Deus Pai que foi entregue a Jesus Cristo? Está faltando só isso aqui, igreja, ó. Só mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, aleluia, e o que há de vir virá. Eu acredito piamente que já está tudo pronto lá na glória. Por causa dos sinais, nós estamos, igreja, já no limiar, prestes ao ressoar da última trombeta, para a igreja ser arrebatada. Vamos continuar firme com o Senhor. Pois eu creio na promessa e que